Amigo, olha só que situação interessante em matéria de direito processual penal. O Ministério Público instaurou um PIC, procedimento de investigação criminal, e intimou para ser ouvido como testemunha uma determinada pessoa. Essa pessoa compareceu para ser ouvida, acompanhada de sua advogada. A advogada gravou em áudio, sem a autorização do Ministério Público, ou mesmo sem o conhecimento do Ministério Público, gravou em áudio toda a audiência, em que ela participou também, evidentemente, como advogado. Ela usou a palavra, então ela participou efetivamente de todas as tratativas e diálogos ali estabelecidos. O Ministério Público, mais tarde, em outro momento, tomou conhecimento de que a audiência havia sido gravada em áudio pela advogada e instaurou, então, um outro PIC para investigar o procedimento, a conduta da advogada, que gravou toda a conversa ambiente sem a autorização do Ministério Público. Utilizou isso, a lei, para essa finalidade, para acusar a advogada, baseou-se o Ministério Público na lei de interceptações telefônicas, a conhecida 9296 de 96, e disse que lá no artigo 10 dizia que era crime a conduta da advogada. E afinal, a advogada poderia sim ter realizado essa gravação ambiental sem que isso se configure em crime? Ou tem razão o Ministério Público em acusar a advogada? Ficou irado o Ministério Público, hein? O pessoal ficou só o ódio e partiu para cima da advogada. E aí? É crime ou não é? Fica comigo nesse vídeo. Vamos até o final e você verá que o desfecho não poderia ser outro. Amigo, aqui antes que a gente adentre ao tema, ao mérito do assunto, é preciso que entendamos aqui alguns tópicos, alguns termos, terminologias utilizadas pela própria lei de interceptação, para que a gente consiga compreender o assunto e a decisão do STJ. Olha só, a lei fala em interceptação telefônica, telemática, ambiental, escuta telefônica, telemática, ambiental, e não fala sobre gravação. Qual a diferença entre elas? Na interceptação telefônica, a conversa, o diálogo mantido entre duas pessoas, ou mais, dependendo da rede em que participam, ela é interceptada. Ela é captada por uma terceira pessoa, sem que nenhuma das partes envolvidas no diálogo saibam disso. Não tem conhecimento de que a conversa que eles tramam ali, que eles travam, está sendo captada, gravada. Na escuta telefônica, uma das partes envolvidas, ao menos uma das partes envolvidas no diálogo, sabe que uma terceira pessoa está captando a conversa. Existe ali quem converse sem saber que está sendo captado. Mas existe também nesse diálogo, no caso, se a conversa for entre duas pessoas, uma sabe que está sendo captada e outra não. Na gravação é diferente. Não há essa terceira pessoa captando a conversa. Essa conversa ela é gravada por uma das partes. Ele mesmo, utilizando, manejando pessoalmente o equipamento, grava o que está sendo falado e ele efetivamente participa do diálogo. Porque se ele não participar, a gente volta para o tópico anterior, que é a escuta, feita por uma terceira pessoa. Nesse caso aqui, a gravação é feita por quem participa do diálogo e ele mesmo maneja o equipamento de gravação. Entendemos a diferença? E retomando então o mérito do assunto, retornando, vamos ver o que diz a Lei 9296 de 96 sobre esse assunto. Lá no artigo 10, mas antes, eu gostaria que você, que está gostando do vídeo, que entende que esse assunto é importante para você, aproveite e deixe o seu like, se inscreva no canal, comente os nossos vídeos, participe, compartilhe, isso é importante para nós e faz com que outras pessoas recebam este material. Voltando, artigo 10, pode ver aqui, do meu lado, você verá
que ele trata aí de interceptação, de escuta, mas não diz nada sobre gravação. Não fala nada. Então, o STJ não poderia ter chegado a outra conclusão, nem seria outra a decisão da Corte. Mandou, através do HC que está sendo julgado, mandou trancar o PIC, procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, porque, afinal de contas, esse procedimento é para investigar crime. E não há crime a ser apurado na conduta da advogada. Afinal de contas, a lei de interceptação telefônica, você acabou de ver aí no artigo 10, não diz nada sobre gravação. Então ela pode fazê-lo. Não constitui crime, ainda que talvez se possa questionar aí do ponto de vista moral, gravar sem avisar, mas é procedimento. A cliente dela está sendo ouvida num procedimento criminal. Quando se trata de crime, a defesa tem um campo muito mais amplo que a acusação. Isso é sabido. É do jogo. Vamos em frente.